minutos, a parte se retira, o advogado fica esperando mais 15 minutos e depois ele pode se retirar. Não, deu 15 minutos, tanto a parte quanto o advogado poderão se retirar se for ultrapassado esse período, esse prazo, esse interregno de 15 minutos. Tudo bem? Agora, duas observações importantes nesse ponto. Primeira observação: não confunda, querido amigo e amiga que está assistindo a aula, esta ideia com atraso na pauta. Não. Se o juiz ele já está no local da audiência, mas a pauta está atrasada, a parte e os advogados deverão ficar aguardando, esperando o tempo que for necessário. A CLT prevê a tolerância no caso do não comparecimento do juiz ao local, o atraso dele. Agora, se ele lá está e a pauta ele está atrasada, aí o advogado e a parte espera o tempo que for necessário. Ok? Pensamento positivo, ânimo firme, vamos lá. Observação 2. A observação 2 é a situação contrária. E se o juiz lá está, a audiência está para começar às 8 da manhã e o que aconteceu? As partes atrasaram. Deixa eu melhorar a minha indagação. Será que há alguma tolerância de atraso das partes em relação ao início da audiência? Surgiram 3 correntes nesse ponto. Uma primeira corrente que asseverou o seguinte: peraí, já que a CLT ela é omissa, a gente aplica a mesma tolerância e uma interpretação sistemático-teleológica, ou seja, o juiz aguarda a parte em até 15 minutos. É a posição majoritária? Não é a posição majoritária. Surgiu uma outra corrente, que é a que eu defendo, que a meu ver é uma corrente pautada nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da ponderação de interesses, é de que o juiz aguarda a parte poucos minutos, sei lá, 3 a 5 minutos, ok, é algo razoável, é algo proporcional. Mas é a posição adotada pelo TST? Também não. A terceira corrente, e esta sim é a posição adotada pelo TST, ela está plasmada na OJ 245 da SDI 1 do TST. Repetindo, OJ 245 da SDI 1 do TST. Qual seja, tolerância zero para as partes. Tolerância zero. A OJ fala que em nenhum momento a CLT assegura alguma tolerância para as partes em relação ao atraso. Portanto, se o reclamante não compareceu, arquivamento. Se o reclamado não compareceu, revelia e confissão quanto à matéria de fato, aplicando-se o teor do artigo 844 da CLT. Ok? Então, a posição que vem sendo adotada pelo TST, que está na OJ mencionada, é a da tolerância zero para as partes. Tudo bem? Continuando o nosso estudo, a nossa análise. A questão da audiência una e o seu fracionamento. Se você for ler o artigo 849 da CLT, ele traz como regra a audiência una, a audiência contínua, havendo a concentração dos atos processuais em audiência. E tecnicamente está correto, porque o processo de trabalho, ele é regido pelos princípios do ius postulandi, da informalidade, da simplicidade, da celeridade e da oralidade. Agora, essa regra não é absoluta. Nada impede o juiz ele fracionar a audiência. A regra é a audiência una contínua, mas nada impede ele fracionar, até com base no artigo 765 da CLT, que fala que o juiz é o diretor do processo. Ele tem ampla liberdade na condução do processo. E se ocorrer o fracionamento, normalmente os magistrados trabalhistas, eles fracionam as audiências em 3. Quais sejam? Primeira audiência, é chamada de audiência inaugural, inicial ou de conciliação. Audiência inicial, inaugural ou de conciliação. E qual é o grande objetivo desta primeira audiência? É a primeira tentativa de conciliação.
No procedimento comum, também chamado de ordinário, nós temos duas tentativas obrigatórias de conciliação previstas nos artigos 846 e 850 da CLT. O primeiro momento é após a abertura da audiência antes da defesa, e o segundo momento, após as razões finais antes da sentença. Portanto, o grande objetivo da primeira audiência é a primeira tentativa de conciliação. Caso essa tentativa seja infrutífera, aí qual é o segundo objetivo dessa audiência? A colheita da defesa do reclamado. Ok? Segunda audiência. Já a segunda audiência, ela é chamada de audiência de instrução ou em prosseguimento. Audiência de instrução ou em prosseguimento. E qual é o grande escopo dessa audiência? É a colheita de provas orais. E quais são as provas orais clássicas ou tradicionais colhidas em uma audiência trabalhista? Interrogatório, depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, e lógico, oitiva de testemunhas, porque vigora até no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade, ou o princípio da primazia da realidade sobre a forma. No confronto entre a verdade real e a verdade formal, deve prevalecer a verdade real, a verdade dos fatos, e por isso o contrato de trabalho é chamado de contrato-realidade, e portanto a prova testemunhal, ela é uma das provas mais importantes a serem realizadas em audiência trabalhista, e a oitiva de perito e assistente técnico, se houver. Interrogatório, depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e oitiva de perito e assistente técnico, se houver. E a terceira e última audiência é chamada de audiência de julgamento, que tecnicamente não é uma audiência. Na verdade, o grande objetivo dessa audiência é apenas para a publicação da sentença. E a regra na CLT é a publicação da sentença quando? Em audiência. Então, só repassando, audiência inicial, inaugural ou de conciliação, audiência de instrução ou em prosseguimento e audiência de julgamento. Tudo bem? Avançando no estudo. Nós temos também uma outra regra, que é a questão do comparecimento pessoal das partes em audiência. Se você for estudar o artigo 843, em especial o caput, lá você encontra a seguinte regra. Qual regra? A CLT exige o comparecimento pessoal das partes, leia-se, do reclamante e do reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes legais. Eu gosto sempre de, em aula, falar uma frase para ficar didática a compreensão da matéria. O advogado é uma figura acessória segundo a própria CLT. Por quê? Porque a CLT ela parte da premissa do ius postulandi. E se ela parte da premissa do ius postulandi, o mais importante é o comparecimento pessoal da parte, independentemente do comparecimento dos seus representantes legais. Agora, esta regra ela é absoluta ou ela comporta exceções? O que você acha? Comporta exceções. E ela comporta duas exceções previstas no próprio caput do artigo 846 da CLT. E quais são as exceções? Primeira exceção. A primeira exceção são as reclamatórias plurimas. E o que significam reclamatórias plurimas? Significam litisconsórcio ativo mais de um reclamante. Então, no caso de reclamatórias plurimas, quem que pode comparecer no lugar? O sindicato, segundo a própria CLT. E a segunda exceção é a ação de cumprimento. E o que é esta ação de cumprimento? Ela é a ação de conhecimento de cunho condenatório, movida pelo empregado ou pelo sindicato, que tem por objetivo o cumprimento de uma sentença normativa, de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo. E nesse caso, também quem pode comparecer no lugar? O sindicato também. Mas vamos pensar um pouco. Por que nos casos de reclamatórias plurimas e ação de cumprimento, o sindicato pode comparecer no local? Pela impossibilidade física de comparecimento de todos ao local da audiência.
Vamos dar alguns exemplos hipotéticos. Imagine uma reclamação